Bem-vindo, pessoal, para mais uma aula de cálculo 1 aqui desse PLE. Hoje nós vamos falar sobre derivadas de funções polinomiais e exponenciais. Isso aqui é baseado em material da seção 3.1 do Stewart. Então vamos começar com uns bem facinhos. Vamos começar lembrando o que é a derivada. Então a função f de x tem como derivada f' de x, que é dado pelo limite quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Ou seja, você avalia f em x mais h, isso significa que você substitui x mais h onde tem x para f, depois tira a diferença com f de x, divide por h e toma o limite desse quociente de diferenças quando h tende a zero. Então vamos experimentar isso aqui hoje para polinômios e para exponenciais. Então, por exemplo, a função polinomial mais simples que existe é a função f de x igual a constante. Suponha que f de x seja igual a c, que é uma constante, ou seja, não importa o valor de x, os valores de f em x são sempre iguais e iguais a c. Então, se eu calculo a derivada f' de x, eu ganho o limite quando h tende a zero do valor de f em x mais h, isso é c, menos o valor de f em x, que também é c, dividido por h. Então, é c menos c sobre h, quando h tende a zero. E como não interessa o que acontece com o limite, no ponto limite, quando h é igual a zero, e para todo h diferente de zero, c menos c é igual a zero, então esse limite é zero. Ou seja, a derivada da função constante é zero. Bom, vamos ver agora o que acontece se f de x é igual a x. Ou seja, para todo valor de x, o valor de f é igual ao valor da variável livre. Então, a variável dependente é igual à variável livre, ou independente. O que acontece com f' de x? Bom, a gente simplesmente insere x mais h aqui no valor de f de x. Então, fica limite quando h tende a zero de x mais h, que é igual a f de x mais h, menos x, que é igual a f de x, dividido por h. Acontece que x menos x é igual a zero. Não importa o valor de x, x menos x dá zero. Então, x mais h menos x é igual a h. E o limite de h sobre h, quando h tende a zero, é 1, porque h sobre h é igual a 1 se h é diferente de zero. Portanto, a derivada de x é igual a 1. Bem, vamos agora olhar para a função f de x igual a x ao cubo. Eu não vou fazer o x quadrado, porque o x quadrado já está feito em um montão de livros e tudo. Então, vou fazer o x ao cubo, que é mais interessante. Tá? Então, quando a gente calcula a derivada de x ao cubo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inserir primeiro x mais h no lugar do x. Então, eu vou ficar com o limite de quando h tende a zero, de x mais h, tudo isso ao cubo. Porque isso aqui é igual a f de x mais h. É só botar x mais h aqui no lugar do x. X mais h no lugar do x. Então, isso aqui é x mais h ao cubo, menos f de x é menos x ao cubo. E agora a gente começa a desenvolver. E aqui é que a gente vê uma das primeiras vantagens de você trocar aqueles limites quando x tende a a, ou no caso quando z tende a x, por limite quando h tende a zero. Então, isso aqui vira limite, é quando a gente desenvolve o x mais h ao cubo, eu ganho x ao cubo, mais 3x quadrado h, mais 3xh ao quadrado, mais h ao cubo. Tudo isso é o x mais h ao cubo, menos x ao cubo. Então, esse pedaço daqui todo, x ao cubo mais 3x quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo, é igual a x mais h ao cubo, menos x ao cubo, tudo isso dividido por h. Muito bem. Acontece que eu aqui tenho x ao cubo, e aí aqui eu tenho menos x ao cubo, e isso aqui dá zero. Isso aqui é igual a zero. Tá? Então, se eu tiro esses dois casos, que deu zero, né? Esse limite é a mesma coisa que o limite quando h tende a zero, do que sobrou 3x quadrado h
mais 3xh ao quadrado, mais h ao cubo. Tudo isso dividido por h. Agora vamos fatorar o h. Vamos colocar em evidência esse h. Então, h vezes 3x quadrado, dá 3x quadrado h. 3xh ao quadrado é h vezes 3xh. E h ao cubo é h vezes h ao quadrado. Então, ficou h vezes 3x quadrado mais 3xh mais h ao quadrado. Tudo isso dividido por h. Limite quando h vai para zero. Quando h é diferente de zero, eu posso cancelar o h no numerador com o h do denominador. E aí, no limite, as duas funções, esta que é obtida depois que eu cancelo, e a anterior, que tem o h, tem o mesmo limite, e esse limite vai ser 3x quadrado, porque todos os outros termos ainda têm h, então quando h vai para zero, esse termo tende a zero, e esse aqui também tende a zero, só esse que não vai tender a zero. Então, o limite é 3x quadrado. Portanto, eu concluí que a derivada do x ao cubo é 3x ao quadrado. Vamos agora discutir a derivada de uma função potência em geral, porque a gente já viu a função constante, a gente já viu a função f de x igual a x, a gente já viu a função f de x igual a x ao cubo. Então, agora nós vamos ficar bem fortes e bem corajosos e vamos encarar uma função potência em geral, a função x elevado a n, um número natural. Então, a função derivada é definida como limite quando h tende a zero de valor da função em x mais h menos valor da função em x. Então, fica x mais h potência n menos x a potência n. E aí a gente precisa usar aquele famoso binômio de Newton que vocês aprenderam, eu espero, no ensino médio e que eu vou discutir aqui mais à frente para poder desenvolver esse x mais h potência n. Então, pelo binômio de Newton, x mais h potência n é x elevado à potência n, mais n vezes x a potência n menos 1 vezes h, mais n vezes n menos 1 sobre 2 vezes x a potência n menos 2 vezes h ao quadrado, mas aí depois tem uma porção de coeficientes, e aí vai ficar sempre o coeficiente vezes x a potência n menos alguma coisa, vezes h elevado à potência alguma coisa. Então, esse subtrai da potência de x e você bota na potência de h. Até que, eventualmente, sobra só uma potência de h, então o coeficiente ali é n, x, a h é a potência n menos 1. E depois nenhuma potência de h com coeficiente 1, h potência n. Mas a gente não pode esquecer o menos x elevado a n, a gente tem que carregar esse menos x elevado a n aqui, né? Do andar de cima, a gente tem que continuar aqui nessa linha. E aí eu botei tudo isso em evidência dividido por h. Então, tem 1 sobre h vezes isso tudo, que é uma outra maneira de escrever esta fração aqui, tá? Com o denominador h. Bem, acontece que agora a gente tem aqui o x a potência n e a gente tem o menos x a potência n do lado de cá. E aí os dois cancelam, né? Um menos o outro é igual a zero. Então, o que sobra? Sobra o limite, quando h tende a zero, de 1 sobre h, e agora eu vou botar o h em evidência, da mesma maneira que eu fiz no caso do x ao cubo e no caso do x mais h, do x, tá? Então, fica h que multiplica nx elevado a n menos 1, aí dá esse termo, mais h vezes n sobre 2n menos 2, n menos 1, aliás, desculpa, aqui tem um erro, aqui é n menos 1, x a potência n menos 2 sobre 2, então esse termo daqui, h vezes isso, corresponde a esse termo daqui. Tem h ao quadrado, porque tem h vezes h. Mais, nx h potência n menos 1 virou n, e é outro erro aqui, nx h potência n menos 2 vezes h vira nx h potência n menos 1. Mais h elevado a n virou mais h elevado a n menos 1 vezes h. Tá fatorado, né? Então, e esse termo daqui, o menos x elevado a n, foi embora com esse termo x elevado a n. Então, sobrou isso aqui tudo. Agora, quando h tende a zero, aquele velho argumento, não me interessa o que acontece no ponto limite, interessa apenas perto do ponto limite,
e perto do ponto de limite, h sobre h é igual a 1. Portanto, basta tomar o limite quando h tende a zero do que tem dentro desse colchete aqui. E o que tem dentro desse colchete, todos os termos que têm o fator h aqui ainda tendem a zero, esse não tem nenhum fator h, então o limite é n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que para derivar a função x à potência n, cai o expoente e eu elevo x à potência expoente menos 1. Eu subtraio 1 do expoente e o expoente caiu. Efeito da gravidade. Bem, caiu o n do x elevado a n. Bem, antes de passar adiante, eu vou só relembrar o binômio de Newton, que dizia o seguinte: a mais b, para somar dois números elevado à potência n, eu posso descrever essa soma à potência n como uma soma de termos envolvendo a à potência n menos, está aqui o alguma coisa, que está expresso como sendo k, b elevado a alguma coisa, né? Então, a elevado a n menos k, b elevado a k e uns tantos coeficientes. E esse termo, e esse símbolo aqui esquisitinho, o sigma do somatório, simplesmente diz que eu pego cada um desses termos e vou substituindo aqui o valor de k, começando com k igual a 0, depois k igual a 1, k igual a 2, 3, até chegar no n, né? Até chegar no n aqui e aí eu paro, tá? E aí eu vou substituindo aqui esses valores diferentes de k e depois vou somando o resultado, os termos todos, tá? Então, esse coeficiente nk chama-se binomial nk, e ele é igual a n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. Como é que você calcula fatorial? K fatorial é k vezes k menos 1, vezes k menos 2, vezes k menos 3, até chegar em 1. Tá? Então, você calcula isso para n, calcula para k e calcula para n menos k. E faz esses coeficientes, calcula esses coeficientes. E como já dizia Álvaro de Campos, que foi um pseudônimo do Fernando Pessoa, do grande poeta português Fernando Pessoa, o binômio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. O que há é pouca gente a dar por isso. Oh! E o vento lá fora ventou. Vamos examinar agora o que acontece para a gente calcular a derivada de x elevado a n, quando agora n é um número real qualquer. Então, por exemplo, pode ser um número negativo, tá? Um número natural, quer dizer, um número inteiro, né? Negativo, por exemplo, menos 17, x elevado a menos 17. Pode ser uma fração, por exemplo, 2/5. Então, por exemplo, como é que eu calculo a derivada da raiz quinta de x ao quadrado? E pode ser um número irracional, do tipo raiz de 2, ou π. Bem, então a regra de derivação é, para calcular a derivada de uma função potência, x elevado a uma potência, caia o expoente, e eu calculo, então, vezes a função potência elevado à potência anterior menos 1. Então, eu subtraio 1 do expoente e o expoente cai. X elevado a um expoente, cai o expoente, vezes x elevado ao expoente menos 1. Essa expressão aqui vai ser justificada daqui a algumas aulas. Eu ainda não posso justificar essa expressão para vocês, eu preciso de mais alguns instrumentos, mais algumas ferramentas, mas eu vou fazer essa justificativa daqui a algumas aulas. Mas vamos tentar usar isso, porque usar é mais interessante do que justificar nesse momento. Então, por exemplo, digamos que eu queira calcular a derivada da raiz cúbica de x à quarta. Raiz cúbica de x à quarta, bom, x à quarta é x ao cubo vezes x. Então, eu posso puxar o x para fora, x ao cubo para fora, né? Raiz cúbica, vira x. Então, é x raiz cúbica de x. Tá? Observe que, como é raiz cúbica, não tem aquela história de mais ou menos, não tem nenhuma dúvida. Raiz cúbica de x é x. Desculpa, raiz cúbica de x ao cubo é x. Tá? Não tem dúvida, não é módulo de x, é simplesmente x. Mas uma outra maneira de expressar isso, mais interessante para os nossos propósitos,
é como uma função potência, x elevado à potência 4/3. Tá? O radicando aqui, o expoente de radiciação vira uma fração. Tá? Bem, então, de acordo com essa regra de derivação, a derivada de x elevado a 4/3 é cai o expoente 4/3, x elevado ao expoente menos 1, x elevado a 4/3 menos 1. Ou seja, 4/3 x elevado a 1/3, porque 4/3 menos 1 é igual a 1/3. Então, isso aqui então, a derivada da raiz cúbica de x à quarta é 4/3 da raiz cúbica de x. Acabou. Tá? Bem, e se eu quiser calcular a derivada de 1 sobre x à quinta? Eu vou exprimir 1 sobre x à quinta como uma função potência. É x a potência menos 5. Porque como está no denominador, então o expoente fica negativo. Então, a derivada de x elevado a menos 5, de acordo com a nossa regra de derivar funções potência, é f' de x, cai a potência, cai o expoente, virou menos 5, x elevado à potência menos 1. Então, é menos 5x elevado a menos 6, porque menos 5 menos 1 é igual a menos 6. Ou seja, menos 5 sobre x à sexta. Então, a derivada de 1 sobre x à quinta é menos 5 sobre x elevado à sexta. Bom, assim como os limites têm propriedades ou leis, as derivadas também têm propriedades ou leis. Tá? E que, de fato, essas propriedades que eu vou explicar agora, elas vêm exatamente das mesmas propriedades correspondentes para limites. Bom, se você tem f e g, duas funções que têm derivada, que são diferenciáveis no ponto x, e se c é uma constante, é um número real constante, então lembra como é que é a função c vezes f? É aquela função que em x vale c vezes f de x. Quando você calcula a derivada dessa função em x, o que você ganha é c vezes f' de x. Tá? Então, para derivar a função c vezes f, você multiplica a derivada de f pela constante c. Para você calcular a derivada de f mais g, da função soma, você soma as derivadas. Então, a derivada de f mais g em x é a derivada de f em x mais a derivada de g em x. E a mesma coisa com a diferença. E, de fato, a diferença não é nenhuma coisa estranha que isso aconteça, porque f menos g é f mais menos 1 vezes g. Então, se for juntar essas duas propriedades, eu automaticamente ganho a propriedade para a diferença. Tá? Que a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Por quê? Porque eu escrevo f menos g como f mais menos 1 vezes g. Então, f mais menos 1 vezes g é a derivada disso, dá a derivada de f, mais a derivada de menos 1 vezes g. E a derivada de menos 1 vezes g vai ser menos 1 vezes a derivada de g. Ou seja, essas duas propriedades me dão a propriedade para a diferença de duas derivadas. E essas coisas vêm simplesmente de abrir a definição, né, do limite de quociente de diferenças, porque eu posso escrever o quociente de diferenças para c vezes f como c vezes o quociente de diferenças para f. O quociente de diferenças para f mais g, eu posso reescrever como sendo o quociente de diferenças para f mais o quociente de diferenças para g. Tá? Então, vem daí. Notem muito perspicazmente que eu não escrevi que a derivada do produto é o produto das derivadas e nem que a derivada do quociente é o quociente das derivadas. E tem uma razão para isso. Sabe qual é a razão? É porque não é. A derivada do produto não é o produto das derivadas e a derivada do quociente não é o quociente das derivadas. Mas isso vai ficar para a aula que vem. A aula que vem justamente é sobre a regra do produto e a regra do quociente. Bem, mas com essas propriedades daqui e mais tudo que a gente aprendeu sobre calcular a derivada de função potência, agora eu consigo calcular a derivada de qualquer polinômio, de qualquer função polinomial. Por quê? O que é uma função polinomial? É aquela função que é soma de termos em que cada um dos termos
É uma constante vezes uma função potência. Constante vezes função potência. Constante vezes função potência. Tá? Então, cada um dos termos é uma constante vezes um monômio ou uma função potência com expoente natural. Isso dá os polinômios. O expoente, a potência da função potência for um número natural, você ganha um polinômio. Então, por exemplo, digamos que eu queira calcular a derivada da função f de x, que é 17 x elevado a 1085 menos 1/3 x elevado a 512 mais raiz de 2 sobre 2 x ao quadrado menos πx mais 9. Como é que eu calculo a derivada dessa função? É muito fácil. Eu quebro essa função na soma e diferença de vários outros monômios, né? Desse aqui, ó, 17x a 1085 menos 1/3 x elevado a 512, raiz de 2x quadrado, menos πx e a função constante 9. E aí eu calculo a derivada de cada uma dessas funções isoladamente. Então, por exemplo, a derivada de 17x a 1085 é o quê? 17 é constante vezes a derivada do x a 1085, que é 1085x elevado a 1084, porque eu tenho que subtrair 1 do expoente 1085. A derivada da função 1/3 x elevado a 512 é 1/3 vezes 512 x elevado a 511. A derivada da função raiz de 2 sobre 2 x quadrado é 2 raiz de 2 sobre 2 x elevado à potência 1 agora. E 2 raiz de 2 sobre 2 é igual a raiz de 2. A derivada da função menos πx é menos π vezes 1, ou seja, menos π. E a derivada da função 9 é 0. Então, vamos colocar aqui, é 0. Certo? Seria mais 0, que eu posso apagar, porque 0 com qualquer coisa é 0. Né? É qualquer coisa, desculpa. Tá? Então, o resultado da minha derivada, agora eu peguei e derivei isoladamente cada um desses monômios, certo? E agora é só somar eles exatamente da mesma maneira que eles estão somados em f de x. Então, f' de x fica sendo 17 vezes 1085, x elevado a 1084, menos 512 sobre 3, x elevado a 511, mais raiz de 2x, menos π. Pronto, vamos continuar aqui a nossa busca por aprender a calcular derivadas de mais funções. O que a gente está tentando fazer aqui é desenvolver uma biblioteca de funções cujas derivadas a gente sabe calcular assim meio que imediatamente, com uma regra. Tá? Uma coisa bem fácil para a gente pegar e calcular a derivada para não precisar ficar calculando aqueles limites de quociente de diferença todas as vezes. Tá? Bom, então vamos olhar para as funções exponenciais. Funções exponenciais são funções do tipo a elevado a x com a maior que zero. E a gente vai tomar a diferente de 1, porque a função 1 elevado a x não tem graça. 1 elevado a x é sempre igual a 1. Então não tem a menor graça. Tá? Bem, então isso aqui é uma base fixa elevada a um expoente variável. Ou seja, a variável independente é o expoente. E a gente não deve nunca confundir a elevado a x com a função x elevado a a, em que aqui o expoente é fixo e a variável independente é a base. Tá? Para vocês terem uma noção de quão diferentes que elas são, eu coloquei aqui alguns valores para 2 elevado a x e para x ao quadrado para a gente comparar. Então, para x igual a 1, 2 elevado a x é 2, x ao quadrado é 1. São comparáveis, tudo bem. 2 elevado a x é maior, mas tudo bem, mas é pouquinha coisa. Para x igual a 2, aqui você tem 2 ao quadrado, 4. E você tem 2 ao quadrado aqui também, que é 4. Beleza. 2 elevado a x para x igual a 3. Você tem 8 aqui, 3 ao quadrado, 9. Ainda são comparáveis, o x quadrado está ganhando dessa vez. X igual a 4. 2 à quarta. 2 à quarta é 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, é 4 ao quadrado, é 16. X ao quadrado, se o x é 4, também é 16. Olha aí, que beleza. Aí você continua. 2 à quinta, 32. 5 ao quadrado, 25.
2 à sexta, 64. 6 ao quadrado, 36. Agora já está começando a ficar mais séria a coisa, né? Quando você chega em x igual a 10, aqui você tem 2 à décima e aqui você tem 10 ao quadrado. 2 à décima é 1024. 10 ao quadrado é 100. Tá? Se você for calcular 2 elevado a 20, 2 elevado a 20 é 2 à décima vezes 2 à décima, porque os expoentes somam. Então, isso aqui é 1024 vezes 1024. 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Então, 1024 vezes 1024 é um número maior do que 1 milhão. Então, 2 elevado a 20 é maior do que 1 milhão. Por outro lado, 20 ao quadrado, tá, é 400. 20 ao quadrado é 2 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. É 4 vezes 100 é 400. Então, 20 ao quadrado dá 400 e 2 elevado a 20 é um número maior do que 1 milhão. Explodiu a diferença, né? Vejam, quando eu me casei, que já fazem muitos e muitos anos, tá? Muitos, mais de 30 anos atrás, tá? Quando eu me casei, o meu marido e eu, a gente era bem ingênuo naquela época, e a gente era estudante, pobre, sabe? Então, nós casamos assim, antes de fazer o doutorado. Então, a gente foi fazer o doutorado, nós éramos estudantes, tá? Casados, e a gente resolveu fazer uma brincadeira, que era assim. No nosso aniversário de casamento, nós iríamos comemorar indo a um restaurante para jantar, e a gente iria, a cada ano, dobrar o preço da refeição. Então, cada ano que a gente ficasse casado, a ideia era dobrar o preço da refeição. Como nós éramos bem pobrinhos, no primeiro ano que a gente casou, a gente foi num restaurante assim, bem baratinho, e a gente pagou cerca de $4, porque eu estudei nos Estados Unidos, né? A gente estudou, fez o doutorado nos Estados Unidos, então era tudo em dólar. Então a gente pagou $4 no nosso primeiro ano de casados, primeiro aniversário de casamento. No ano seguinte, a gente já estava um pouco mais abastado, então a gente resolveu que a gente iria no restaurante para pagar 2 vezes o dobro do que a gente tinha pago no ano anterior. A gente tinha pago $4, a gente agora ia pagar 8. Então, beleza, arrumamos um restaurante cujo jantar custou $8. Bom, isso aqui há 30 anos atrás, isso daqui ainda era dinheiro, né? Mas não era muito dinheiro, não. Bem, terceiro ano de casado, nós fomos ao restaurante e pagamos $16. Quarto ano de casado, $32. Quinto ano de casado, $64. Tá? Sexto ano de casados, $128. Aí já começou a ficar meio pesado, né? Bem, depois disso, $256 e $512, a gente simplesmente não conseguiu arrumar um restaurante que cobrasse $512 da gente. E nem a gente conseguia pagar isso. Tá? Que dirá pagar mais de $1.000 por uma refeição. Não dava, né? Então, a gente teve que parar com a brincadeira. Agora, se a gente estivesse no lugar disso, dito que a gente ia elevar ao quadrado o nosso aniversário de casamento, o número do nosso aniversário de casamento, e ir ao restaurante que custasse aquele valor, a gente estava fazendo isso até hoje, né? Até hoje a gente ainda conseguiria fazer, sei lá, 30 ao quadrado, R$900, em real, você até acha. É difícil, é complicado, mas ainda dá, né? Agora, nossa, se fosse 2 elevado a 30, gente, 2 elevado a 30 é 1 milhão, é mais do que 1 milhão vezes 1000, né? É mais do que 1 bilhão, sabe? Não é possível, certo? Bom, então isso aqui é para ilustrar a diferença entre a função exponencial e a função potencial. Bem, os gráficos das funções exponenciais têm uma cara bem característica. Se a base é maior do que 1, então o gráfico tem este formato aqui, que significa que quando x vai para menos infinito,
os valores de a elevado a x tendem a zero, se aproximam dessa reta, desse eixo x. Esse eixo x é uma assíntota horizontal e ele coincide com a reta y constante igual a zero. Y igual a zero é uma assíntota horizontal para a elevado a x, quando x é maior que 1, e é uma assíntota em menos infinito. E quando x cresce para mais infinito, eu não preciso nem explicar para vocês que os valores da função a elevado a x vão para mais infinito. Vocês estão vendo isso aqui com esse 2 a décima, 2 a 20, etc. Né? Bem, isso é para bases maiores do que 1, que é o caso aqui do 2 elevado a x. Quando a base está entre 0 e 1, a gente tem meio que o contrário. Essa figura ela fica refletida em relação ao eixo y. Então, você tem um gráfico, uma curva com essa cara daqui. Quando x agora vai para mais infinito, os valores de a elevado a x tendem a zero. Então, a reta y igual a zero, ou o eixo x, ainda é uma assíntota horizontal, só que agora é uma assíntota horizontal em mais infinito. E quando x vai para menos infinito, os valores da função a elevado a x agora explodem e vão para mais infinito. Tá? Por que isso? Qual a diferença que fez você estar com a base entre 0 e 1 ou a base maior que 1? Isso é muito fácil da gente entender, porque eu posso escrever a função a elevado a x como a função a elevado a menos 1 elevado a menos x. Que você calcula o produto dos expoentes aqui, né? Fica menos 1 vezes menos x, que é mais x, e pronto. Então, isso aqui deu a elevado a x. Só que a elevado a menos 1 é 1 sobre a. Né? Então, a função a elevado a menos 1 a menos x é a função 1 sobre a elevado a menos x. Tá? E agora, se o a está entre 0 e 1, 1 sobre a tá é maior do que 1. Né? 1 sobre a agora é maior que 1. Se o a é menor do que 1. Tá? Então, 1 sobre a é maior que 1, então isso aqui é 1 sobre a, é a base 1 sobre a elevado a menos x. É exatamente o que a gente está vendo aqui. Onde você tem o x, você reflete ele em torno do eixo y e lê o valor do resultado lá. Então, se eu estou aqui no x e eu quero saber o valor de a elevado a x para a entre 0 e 1, o que eu faço? Esse valor aqui, eu vou olhar esse x, eu olho para menos ele, leio o valor para 1 sobre a e coloco aqui. Coloco aqui no x. Bem, como é que faz então para calcular a derivada do a elevado a x? Então, eu tenho que seguir a definição. É limite do quociente de diferenças. Então, f' de x é o limite quando h tende a zero, da função avaliada em x mais h, então é a elevado a x mais h, menos a função avaliada em x, está aqui a elevado a x, dividido por h. Isso é o limite. Agora, esse a elevado a x mais h, eu posso aplicar propriedades de exponenciais e escrever isso como a elevado a x vezes a elevado a h, porque você soma os expoentes, né? Então, isso aqui, a elevado a x mais h é igual a elevado a x vezes a elevado a h. Menos a elevado a x sobre h, limite quando h tende a zero. Então, esse aqui é o limite quando h tende a zero, agora eu posso botar esse a elevado a x em evidência. Fica a elevado a x, a elevado a h, menos 1 sobre h. Aí você percebe que esse a elevado a x, para efeitos de h, ele é constante, ou seja, ele não depende de h. Não importa o que aconteça com h, o a elevado a x aqui não muda, ele só depende de x, ele não depende de h. Então, eu puxo esse a elevado a x para fora do limite, porque o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função, e aí eu tenho a elevado a x vezes isso aqui que depende de h. Limite quando h tende a zero, de a elevado a h menos 1 sobre h. Aí eu vou lembrar que 1 é a mesma coisa que a elevado a zero, e que h é a mesma coisa que 0 mais h. Então, isso aqui é a elevado a x, limite quando h tende a zero, a elevado a 0 mais h, menos a elevado a zero sobre h. E aí eu vou reconhecer o que está escrito aqui, esse quociente de diferenças, limite quando h tende a zero, com uma derivada desta função em zero. Se você substituir x igual a zero, você vai ganhar a elevado a 0 mais h, que é o x mais h, menos a elevado a zero, que é o meu x, dividido por h,
limite quando h tende a zero. Ou seja, isso aqui é exatamente a elevado a x vezes f' de zero. Então, moral da história, a derivada do a elevado a x é a função exponencial vezes uma constante, um número, que é a derivada em zero. A derivada em zero é que manda para a derivada do a elevado a x. E como é que isso aqui varia para diferentes valores de a? Então, aqui o que eu plotei foram diferentes valores de a. Você tem um A1, digamos, você tem um A2 aqui, e você tem um A3. Tá? Então, você tem y igual a essa base é A3 elevado a x, você tem essa base A2, a curva y elevado a A2 elevado a x, e você tem aqui o A1 e a base A1 e a função A1 elevado a x. E a pergunta é como é que esse f' de zero, aqui, esses limites, variam com respeito a base A. Então, a gente observa o seguinte: o que está mandando é a inclinação da reta tangente em x igual a zero. Observe que todas essas curvas, tá, necessariamente passam pelo ponto x igual a zero e y igual a 1. Por quê? Se eu puser x igual a zero aqui, eu vou ganhar a elevado a zero, que é igual a 1, não importa a base. Então, o que varia aqui, ó, é a inclinação dessa reta tangente, que é diferente para essas curvas diferentes para os diferentes valores de A. Eu só desenhei aqui o caso A maior que 1, mas você pode fazer uma experiência análoga com A menor do que 1. Bom, então aqui vocês têm uma tabela de diferentes valores de A, de base, e para essa expressão aqui, f' de zero, que seria o limite de h tendendo a zero, de a elevado a h menos 1 sobre h. Isso aqui para a função a elevado a x. Então, isso aqui é a derivada em zero dessa função. E vamos ver as tendências para diferentes valores aqui de h, ficando cada vez mais próximos de zero. Então, por exemplo, se a base é aqui a igual a 2, quando eu tomo h igual a 0,1, eu tenho este quociente de diferenças vira 0,7177. E aí, à medida que você vai diminuindo o h, aqui eu estou diminuindo por um fator 1/10 cada vez, tá? Para 1 centésimo já é 0,6956, 1 milésimo 0,6934, 1 sobre 10.000 é 0,6932, tá? E isso aqui vai convergindo aqui, quando h tende a zero, para um número em torno de 0,693 alguma coisa. 31, por exemplo. Bem, aqui é para a base A igual a 3. Então, de novo, eu olho para o quociente de diferenças, 3 elevado a h, 3 elevado a h menos 1, dividido por h, para diferentes valores de h, 0,1, 0,01, 0,001 e 0,0001. E eu começo com 1,1612 e termino aqui com 1,0987. Essa coisa aqui está convergindo e, de fato, próximo. Se eu fosse calcular para 0,00001, ia ser 1,0987, a correção ia estar aqui na quinta casa decimal. Se a base agora é 1/2, não é de surpreender que eu tenho essencialmente os mesmos valores para 2 com sinal negativo. Tá? Então, isso aqui converge essencialmente para o mesmo valor de 2 elevado a h menos 1 sobre h, tá? Só que com sinal negativo. E a razão é muito clara se a gente lembra como é que são os gráficos. Para A maior que 1, eu tenho um gráfico com essa cara daqui. E o que acontece quando você muda para A menor do que 1 é que você pega esse gráfico e você reflete em torno do eixo y. Então, enquanto que no A maior que 1, a reta tangente tem inclinação para cima, no A menor do que 1 e maior que 0, a inclinação agora é para baixo. Tá? Então, por isso que você tem essa inclinação negativa e o 1/2 corresponde a refletir o gráfico do 2 elevado a x exatamente em torno do eixo y. De maneira análoga, o gráfico para 1/3 elevado a x vai ter uma reta tangente em x igual a 0,
que é essencialmente a mesma que do 3 elevado a x com sinal oposto. Então, aqui era 1,0987, aqui você tem menos 1,0986. Tá? Bom, outra coisa que você percebe é que, para a base A igual a 2, esses coeficientes angulares de reta tangente, ou essas derivadas em zero, são números que são um pouco menores do que 0,7. Tá? Isso aqui converge, de fato, para um número que é 0,6931, etc. Tá? Para a base 3, você tem números que são um pouco maiores do que 1, em que, de fato, estão convergindo para 1,0987 e mais algumas outras coisas. Tá? Ou seja, entre esse número e esse está o 1. E aí a gente conjectura, tá, que existe uma base, A para a qual f' de 0 é exatamente 1. Ou, em outras palavras, uma base para a qual, quando você desenha o gráfico do a elevado a x, tá, a reta tangente em x igual a 0 é a reta x mais 1. Por que a reta x mais 1? Porque ela tem que ter inclinação 1 e ela tem que passar por x igual a 0, y igual a 1. Então, a gente conjectura que deve existir uma base A para a qual a derivada em zero é exatamente 1. E mais ainda, a gente conjectura que essa base A, esse número A, vai estar entre 2 e 3. Muito bem, então a gente postula um número uma base, de modo que a reta tangente ao gráfico dessa base elevada a x em zero tenha coeficiente angular 1, seja paralela à reta y igual a x. Essa base tem um nome especial, tá, em matemática, e é conhecida como o número de Euler, né, e é representada pela letra E. Então, a letra E, em cálculo, ela é um número, ela representa um número, representa uma base tal que a função E elevado a x tem derivada em zero igual a 1. Tá? E, portanto, a derivada da função E elevado a x é ela mesma. Oh, meu Deus! Oh, a derivada dela é ela mesma. A função E elevado a x é igual à sua própria derivada. Tá? Bem, isso aqui tem consequências muito importantes em matemática, em cálculo, e, portanto, esse número de Euler e essa função E elevado a x vão adquirir um protagonismo muito grande neste cálculo 1 e nos futuros cálculos que vocês vão fazer. Tá? Bem, o que eu sei de cara sobre esse número E? Eu sei que ele está entre 2 e 3, porque eu já descobri por aquela minha tabela que à medida que eu vou diminuindo o valor de H, tendendo a zero, o quociente de diferenças 2 elevado a H menos 1 dividido por H fica menor do que 1, e o quociente de diferenças 3 elevado a H menos 1 sobre H, esse número fica maior do que 1. Essa é a tendência dos valores desses quocientes de diferença à medida que eu vou diminuindo H na direção de zero. Tá? Bom, e aí é relativamente fácil de verificar que se eu sou uma base entre 2 e 3, então esses coeficientes de diferenças eles são ordenados. Se H é maior que zero, isso aqui é fácil, porque 2 elevado a H é menor do que E elevado a H, que é menor do que 3 elevado a H. Então, se eu subtrai 1, a relação se mantém, e você divide por um número positivo e a relação se mantém. É um pouco mais complicado de mostrar essas relações se o H é menor que zero, mas ainda vale. Tá? Bom, então, com isso eu aprendo que se eu quero um número tal que esse limite dê 1,
E se esse limite é menor do que 1 e esse limite é maior do que 1, então esse número, essa base E tem que estar entre essas duas bases, 2 e 3. Tá? Bom, antes de eu prosseguir com uma caracterização mais precisa de quem é esse número de Euler E, deixa eu observar o seguinte. De posse desse número de Euler, a gente vai conseguir descobrir finalmente qual é a derivada da função a elevado a x. Porque a gente vai conseguir verificar que a derivada em zero é exatamente o log de A na base E, que é conhecido como log neperiano, tá? Porque ele foi inventado, ele foi considerado por um matemático chamado Napier, né? Napier, e esse aqui é conhecido como log neperiano, é representado como ln de A nos cursos de cálculo. O que ele significa é o log do A na base E, o logaritmo da base A na base E, em relação à base E. Tá? Sabendo que esse é a derivada de f em zero, eu descubro que f' de x é a elevado a x vezes f' de zero, e, portanto, a elevado a x é ln de A. Então, isso aqui está perfeitamente consistente com f' de zero igual a 1, se a base A é igual a E, porque o ln de E é 1. O expoente ao qual eu tenho que elevar o número E para obter o número E é o expoente 1. E elevado a 1 é igual a E. Tá? Bom, eu vou justificar este fato aqui, que f' de zero é igual a ln de A, daqui a algumas aulas. Não vai ser agora, não vai ser na aula de hoje, mas como o nosso objetivo na aula de hoje, um deles era descobrir a derivada das funções exponenciais com base qualquer, a gente não podia deixar de mencionar que f' de zero, para o caso geral, é o logaritmo neperiano de A. Então, vamos tentar botar a mão um pouco mais precisamente nesse número de Euler que é tão importante para o cálculo diferencial integral. Então, a gente caracterizou esse número de Euler como sendo a base para a qual a função base elevada a x tem uma reta tangente em x igual a zero, que é paralela à reta y igual a x, ou seja, que tem coeficiente angular 1. Ou seja, mais precisamente, o limite do quociente de diferenças do E elevado a x em zero, quando a base é E, tá, é igual a 1. Ou seja, o limite quando h tende a zero, de E elevado a h menos 1 dividido por h é igual a 1. Bom, se esse limite aqui é 1, agora vamos lembrar o que a gente entendeu até agora de limites. É porque estes valores aqui, E elevado a h menos 1 sobre h, para h pequeno, esses valores ficam cada vez mais próximos do número 1. Ou seja, se h é pequeno, próximo de zero, porém não nulo, então esse quociente de diferenças é elevado a h menos 1 dividido por h é aproximadamente igual a 1. Ou seja, E elevado a h menos 1 é aproximadamente igual a h, porque eu multiplico por h dos dois lados e a aproximação se mantém. Ou seja, E elevado a h é aproximadamente 1 mais h, porque é só passar esse menos 1 aqui para o lado direito. Agora, eu concluo então que o número E tem que ser aproximadamente 1 mais h elevado à potência 1 sobre h, ou seja, a raiz hésima de 1 mais h. E de fato, isso aqui foi tudo feito na conversa, mas de fato, a definição, ou uma das definições desse número de Euler é exatamente o limite quando h tende a zero de 1 mais h elevado a 1 sobre h, ou seja, o limite quando h tende a zero da raiz hésima de 1 mais h. Agora vejam vocês, quando h tende a zero, h fica cada vez menor, 1 mais h está ficando cada vez mais perto de 1. Mas 1 sobre h, quando h tende a zero, 1 sobre h vai para infinito, porque lembra, 1 sobre um número pequeno é um número enorme. Então, isso aqui é um número que está indo para infinito. Então, o que você tem é um número cada vez mais próximo de 1, elevado a uma potência cada vez mais alta. E, por algum milagre,
as coisas acabam se equilibrando e o resultado é um número entre 2 e 3. Vamos ver quão boa que é essa aproximação aqui do número de Euler. Então, se eu calcular para diferentes valores de h cada vez mais próximos de zero, essa expressão 1 mais h elevado a 1 sobre h, vamos ver o que a gente ganha quando a gente coloca isso na calculadora. Quando h é igual a 0,1, um décimo, eu tenho que calcular 1,1 elevado à 10ª potência. Bota na calculadora e ela te cospe uma resposta até a 4ª casa decimal, que é 2,5937. Beleza. Coloca agora h igual a 0,01. Então, agora eu tenho que calcular o que é 1,01 elevado à potência 100. Bota na calculadora e ela te diz que é 2,7048. Coloca agora h igual a 0,001. Então, eu tenho que calcular o que é 1,0001 elevado à potência 10.000. Então, isso aqui dá 2,7181. Nossa, tá ficando bom o negócio. Tá? Se você coloca agora h igual a 0,00001 e você usa uma calculadora especial num site que eu vou colocar aqui qual é o endereço do site, então você tem que elevar agora 1,00001 à potência 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. E o que você ganha como resposta na calculadora, uma calculadora muito especial, é 2,7182. Tá? E agora eu vou contar para vocês qual é uma aproximação bastante boa do número E. Está aqui embaixo, ó. 2 é igual a 2,71828, 1828, 459045 e vai-se embora. E vai-se embora. Tá? Quando você chegou aqui, você está dizendo assim, e repetiu a dízima. Então, esse número deve ser racional, né? Porque quando repete a dízima, você já sabe que é um número racional. Deu 2,71828, 1828. Não. Lê do engano. 459045. É um número irracional. Ele é caracterizado como a base para a qual a função exponencial tem derivada igual a 1 em 0. E ponto. Final. Deixa eu terminar aqui, só anotando qual é o site para poder, com a supercalculadora que nos permite calcular o número E até com 0,000001, ou seja, 1,0 com 5 zeros e 1 elevado a 1 milhão. Tá? Ainda dá para calcular com essa calculadora super esperta. E o site é... Está aqui o site https://www.mathisfun.com/numbers calculator calculator.html. Então, esse é um site em inglês, infelizmente, mas a calculadora é tudo numérico, não tem língua, é só fazer as contas, é só brincar um pouquinho com esses números. Se vocês quiserem brincar com esses números, sintam-se à vontade. Eu encorajo vocês, incentivo vocês a visitarem esse site, tá bom? Até a aula de exercício a seguir.